Salve, salve galera! Este é mais um episódio do Varejo Cast e hoje eu e Fred Alecrim nós vamos bater um papo sobre tudo o que aconteceu no Web Summit Rio. Você que acompanha a gente aqui, a nossa cobertura do Web Summit, hoje a gente vai fazer o wrap-up, nós vamos aí embrulhar, pegar os principais insights, então confere com a gente que é para você entender tudo o que aconteceu no Web Summit Rio. Vamos lá! Você está no Varejo Cast. É isso aí, Caio. Chegando aí à final de mais um ciclo. Você que nos ouve, você que nos acompanhou diretamente do Rio de Janeiro. O Web Summit acabou, mas fica um monte de aprendizado aí pra gente e a gente vai dar uma relembrada nos principais pontos e, claro, trazer mais alguns aí que foram trabalhados aí na nossa mente, né, Caio? Depois que a gente chegou, deu uma relaxada, deu uma descansada. Então, o papo hoje é sobre o Web Summit Rio de Janeiro e vamos lá, porque o episódio tá muito bacana. Muito bom, Fred. E, cara, eu queria trazer uma coisa dos episódios passados nossos aqui, que a gente sempre conversou, pra gente tentar envelopar aqui, né, fechar esse pacote do que foi o Web Summit Rio, à luz do nosso método aqui, GPS, né? Pra galera que não conhece o que é o GPS, Fred, explica pra eles o que se trata o GPS aqui como um guia nessa história toda. Vamos lá. Ele tem dois significados, né, Caio? A gente usa o GPS como uma ferramenta quando a gente faz expedição para juntar a turma que está com a gente nas viagens, e aí a gente tem essa ferramenta para dar essa organizada nas ideias. Então a gente chama o GPS de guia prático de soluções. Por outro lado, ele é também um organizador das direções, né, a partir do conhecimento aprendido, absorvido, para onde eu devo ir. Então é um GPS a partir dos 3 elementos fundamentais de qualquer negócio na nossa visão, né, Caio? G de gente, exatamente. P de processos, S de softwares, sistemas, tecnologia. Então, tudo que é gente, a gente vai discutir pessoas que foram fantásticas, grandes lideranças, o papel aí do propósito, normalmente está em gente, em pessoas, treinamento, educação. Tudo que é processo, a gente vai falar de organização da empresa, a liderança como método, como processo nessa história, criatividade, por aí vai. E no S, nós vamos discutir o papel aberto da tecnologia aqui. Tudo que envolve o papo de tecnologia no S de sistemas, vamos estar envolto nessa conversa aqui. No Web Summit, tal como o pessoal que já acompanhou a gente, já começou a ler a respeito, não tem muito segredo. A grande pauta vai ser IA, mas a gente vai tentar sair um pouco do óbvio nessa história para trazer um pouquinho para vocês, além do IA, além de tudo isso que se falou de inteligência artificial, mais o que mais aconteceu, certo? Vamos começar, Fred, então, pelo G de gente, que é o tema que você mais gosta do GPS, tenho certeza absoluta nessa história, né? Eu sou mais o S, você mais o G, por isso que a gente se completa nessa história. Cara, quando a gente fala de gente, quais são os grandes destaques do Web Summit, os grandes insights do Web Summit, na tua percepção, cara? Primeiro, vamos falar, você trouxe um elemento bem interessante, a gente falar não só das temáticas, mas também das pessoas, né, que estavam lá. Vamos começar pelas pessoas, né, que a gente ouviu, trocou ideia. Vou começar pela Monique Evelyn, uma ativista da inovação. Ela trabalha muito, né, principalmente inovação e o empoderamento nas periferias. Eu já conhecia há um tempo porque acompanhava principalmente os TEDs, e ela tem um posicionamento muito bacana, alguns conceitos interessantes, como, né, ela foi ao Vale do Silício, achou super interessante, mas questionou, e o Vale do Silêncio? Né? O Vale do Silêncio, na construção que ela fez, são exatamente as periferias, né? As comunidades que precisam de um olhar diferenciado também, do capital, do investimento, né, das políticas públicas, que podem fazer esses espaços serem muito melhores para quem vive lá também. E aí ela traz à tona isso, então eu sempre admirei o trabalho dela, o que ela é, o que ela faz, o que ela fala. A gente estava lá na sala, né, Caio, destinada ali aos palestrantes, e ela estava lá, então eu não me furtei, né, e fui lá bater um papo com ela, tirar uma foto, né, e trocar uma ideia, e principalmente dizer a ela do quanto ela é necessária e ela soma nesse mundo, né. Então, essa é a primeira pessoa. No episódio passado, o Yannis já botou no descritivo do nosso episódio o link para os TEDs da Monique Evelyn, então vale a pena demais assistir e ver um pouquinho mais dessa pessoa que tem conceitos e práticas muito interessantes aí para elevar
a dignidade e a melhoria de qualidade de vida aí das pessoas que estão na periferia. Cara, olha que legal quando a gente fala de pessoas, de gente, nessa letra tão importante aí que a gente olha, né? Outros eventos de tecnologia em épocas passadas tinham como grandes personalidades os grandes expoentes de tecnologia. Não tô falando de um evento no Brasil, obviamente, mas a gente sempre vê um cara numa linha assim do Steve Jobs, do Elon Musk, do Mike Zuckerberg, grandes empreendedores envolvidos em tecnologia, a gente nesse tipo de genialidade. Eu acho que esse aqui foi um Web Summit menos marcado por pessoas geniais em termos de tecnologia e foi muito mais marcado pelas pessoas nas questões de equidade e tudo mais, né, cara? Porque os meus destaques aqui, de alguma forma, está muito conectado com o que você tá falando, porque eu caio um pouco aqui. Eu caio? Você é Caio, exatamente. Essa piada se corta, e eles foi horrível. Mas vamos lá. Mas eu caio um pouco no senso comum, principalmente assim, de colocar quem foram os headliners mesmo do evento, as principais atrações. Aí a gente tá falando do Black Lives Matter, que abriu, né? A AIO com todo o discurso, e cara, pra mim foi muito bacana porque entender não só o discurso da equidade social, mas como isso se conecta com tecnologia foi muito interessante para saber no papel da inteligência artificial, que é meu papel aqui dentro nessa história, e cara, Condzilla e Boca Rosa, né? Expoentes nacionais e muito ligado a toda uma série de questões. E o Condzilla, cara, naquela conversa que a gente já trouxe nos episódios passados, que me arrepiou, a primeira frase de um cara que você espera falar aí, como eu fiquei rico usando a rede social, o YouTube, olha o que eu fiz pra dar certo. Primeira frase desse cara no palco, eu vim aqui pra contar pra vocês como a educação transformou minha vida. Isso pra mim a gente já falou já no episódio passado, isso aqui eu acho que é fantástico, foi surpreendente pra mim, não esperava isso, aquele baque. E ainda complementando essa história toda, cara, eu acho que eu gostaria de colocar um ponto de gente importante aqui, um dos destaques que a gente colocou lá e que passou meio desapercebido da galera, que era o The Favela Metaverso, The Favela Metaverso, não sei se é favela ou favela que a gente fala em inglês, mas o metaverso da favela, que não era tanto sobre metaverso, mas é sobre um projeto chamado Afro Games, que pega a molecada que tá lá na periferia, na favela, em situação de vulnerabilidade e dá aí condições para eles se treinarem no e-sport, no esporte eletrônico, né? Isso, inclusive, usando espaço ali, que é pegar o espaço lá que era uma boca de fumo e transformar aquilo num centro comunitário, da infraestrutura, tá? Um projeto muito bacana da Enel, com o Senac, com um monte de gente envolvida, mas que eu achei que foi uma capacitação. Então, eu pelo menos não tenho grandes destaques de pessoas, assim, de tecnologia, embora esse seja meu driver, mas eu fiquei muito focado e muito tocado o quanto a gente ficou nesse tema dessa importância da equidade em cima das pessoas no Web Summit, cara. Acho que esse foi um dos grandes destaques nessa história, né? É isso, e só reforçando a questão da Monique também, eu tava dando uma olhadinha aqui, né, ela é fundadora da Inventivos, né? O Brasil é o segundo país com o maior número de movimento, né, na economia criativa. Sim. Que é algo que vem crescendo bastante. Então é o segundo maior país, né? E aí a Monique, ela faz um trabalho muito interessante. Ô Fred, o que se trata quando a gente fala de economia criativa? O que isso engloba hoje, cara? Caio, a economia criativa é um termo, né, que é utilizado principalmente para nomear modelos de negócio. Esses modelos de negócio ou gestão, né, que se originam em atividades, produtos ou até mesmo serviços que são desenvolvidos a partir de conhecimento, criatividade ou capital intelectual de indivíduos e principalmente que tem uma finalidade de gerar renda e trabalho e renda, né? Artesanato se engloba em economia criativa, é um dos pontos. Sim. Legal, também. Só o pessoal tá na mesma página que a gente aqui, legal. Certo, então tem o artesanato é um dos pontos, a mídia também, né, que também então também é considerada economia criativa, também pode ter aí jogos, softwares, moda, design, ou seja, vários outros, né, então você tá ligado à arte, à mídia e a criações chamadas funcionais, né. Então aí só, né, finalizando aí, a Monique trabalha muito nessa área e é um expoente aqui no Brasil nessa área, então foi muito bom vê-la. No primeiro dia, você já citou o nome dela, a Ayo é outra pessoa que, assim, foi muito bacana como referência, né? Você ter ali uma pessoa cofundadora de um movimento que vem mudando aí, impactando essa questão do combate ao racismo, ao preconceito. Então, a Ayo é uma das fundadoras do Black Lives Matter, que faz 10 anos esse ano, e não só estar ali perto dela e ouvi-la junto com a Maju Coutinho também foi muito interessante. Então, os meus 2 destaques de pessoas que eu vi e adorei ter visto, Caio, foi a Monique Evelyn e a Ayo. Vamos
Vamos pro segundo tema aqui, então, G, porque a gente englobou quase tudo aqui. Óbvio, a gente teve Luísa Trajano, que é sempre brilhante no palco. A gente teve outros expoentes que a gente vai trazer agora em outros temas, falar um pouco deles também, outros líderes e tal, né? Isso, e dentro de gente, tá, Caio? Aí a gente saindo das pessoas e indo para conteúdo, né? Claro que se falou muito de propósito, mas não da maneira como a gente ouve na NRF ou em outros eventos. É muito mais o propósito ali dentro como algo já intrínseco, ou seja, a razão de ser da empresa. Isso tem que estar ali na estratégia e ficou muito claro isso em vários momentos do evento, né? De a razão da empresa existir, de como ela comunica esse propósito, mas não o propósito solto como a gente vê muitas vezes, mas já dentro de uma estratégia que envolve tecnologia, entre outras coisas. Tô errado em dizer talvez que a gente viu menos como a gente vê às vezes na NRF, menos o propósito como um item que faz parte da estratégia, como isso é interessante, a empresa ter propósito, e muito mais como as empresas que passaram pelo palco, elas já tinham o propósito como nativo delas, cara. Será que faz sentido? Boa, faz sentido sim, Caio. E aí foi muito bom isso que você trouxe, que ajuda a gente quando a gente fala em propósito, se a gente for simplificar, tem dois tipos de empresa. As que já nascem a partir do propósito, e aí a gente já citou alguma delas aqui, por exemplo, a Greystone Bakery, lá na região do Bronx, em Nova York, que o cara montou a empresa e ele diz assim, a frase nós não contratamos pessoas para fazer brownies, nós fazemos brownies para contratar pessoas. Ou seja, a empresa surgiu a partir daí. A Eusaria em Salvador, que eu falo bastante lá hoje, quem está tocando é o Zé Pimenta, é um dos fundadores, e ele fala a mesma coisa, né? Então eles faziam camisa, não era, vamos montar uma empresa para fazer camisa, não. Como é que a gente pode desenvolver um negócio que seja um ato de solidariedade a cada evento de venda, ou seja, cada vez que a gente vender. E as camisas da Eusaria, cada camisa vendida é um dia de aula doado a uma criança carente, uma criança que precisa da educação e tudo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Primeiro eu tenho um propósito, caramba, eu sei, meu talento é esse, no caso da Pimenta ele é design, por isso que foi para camisa, meu talento é esse, como é que eu posso usar o meu talento para ajudar o mundo, impactar positivamente o mundo? A Eusaria foi com camisas, Greystone Bakery foi com brownies, que hoje estão no Whole Foods, está nos sorvetes da Ben Jerry's, etc. E outra maneira eu tenho uma empresa e preciso dar um sentido, um significado para ela. E aí isso é mais difícil, inclusive, hein, Caio? Porque muitas vezes parece esse lance meio... marqueteiro. Exatamente. Marqueteiramente falando, no sentido ruim do marketing. Marketing é uma coisa muito boa, a gente sabe, mas marqueteiramente falando no sentido negativo. Agora, podemos brincar aqui, cara, que se no passado a gente falava das DNVBs, né, as empresas que nasceram digitais, Digital Native Vertical Brands, podemos ter as PNVBs, as empresas que nascem diretamente a partir do propósito. Será que estamos criando um novo termo, Dr. Frederico? Pois e isso já me lembra outra, e a gente tem várias, né? Também a Patagônia, que a gente visitou também, uma empresa que nasceu, né? Dengo, já nasceu aqui no Brasil, eu lembrei muito bem da Dengo, ela nasce 100% pelo propósito. Para quem não conhece a história da Dengo, ele nasce a partir de uma identificação do problema na cadeia de cacau e não sobre criar um chocolate, né, cara? Exato. É muito bacana, cara. Olha só. É que eles pagam mais de 110% a mais numa saca de cacau, né, do que a indústria normalmente paga, né? Então eles têm esse propósito de organizar a vida de quem tá lá na produção, né? E claro, toda a cadeia cacaueira, né? Que até o chamado, né, o bean to bar, né? Da semente até a barra lá na loja. Aí, então, pra você ver como é bacana, a gente dei 2 exemplos internacionais e um nacional, e você trouxe outro nacional. Então, temos 2 nacionais e 2 internacionais. O nosso amigo, o Itamar, cara. Laces and Hair. Laces and Hair, cara. Pô, outra história fantástica também, de criar toda uma questão sustentabilidade em primeiro lugar. Mas pra gente sair do tema aberto, voltando aqui, descendo novamente para o Web Summit nessa história, vamos para a letra P de processos, cara. Quando a gente fala de processos, o que você identificou no geral ali? O que foi importante sobre processos ou novos processos dentro do Web Summit na tua visão? Cara, eu acho que aí eu vou trazer, Caio, em termos de processo, o meu momento no meu painel e o seu painel. Eu acho que são duas empresas, mais de uma empresa. A Olist, né, que organiza um processo de venda dentro de marketplaces, né, com toda a gestão ali
do marketing, dos produtos e tal. A própria Madeira, né? Madeira, isso. A própria Madeira também, que tem um processo que ele saiu, ele tem um processo que permitiu ele começar nativo digital e depois ir para o mundo físico. E também, em termos de processo, a própria Gup também, que estava lá, também estava no meu painel, que aí todo o processo de RH, de gestão, de recrutamento e seleção. Pulses na história toda, que é deles, de clima organizacional. Isso, e de clima organizacional com a Pulses, e o teu painel com a Loft, né, cara, que também é um processo digitalizado de se fazer, muito bom, inclusive, né, e melhorado de se fazer o que se fazia em aluguel de imóveis, etc. E o Flora, tanto que ele participou de como criar um unicórnio, né? Exatamente a parte do processo que a gente tivemos uma conversa aí, você mais à tarde aqui, participou de uma live dos nossos amigos do Venda Mais, né? De menos receita, e eu acho que nem foi a intenção do painel deles de receita, mas exatamente criar quais são esses processos que levam uma empresa a se tornar um unicórnio, a ter aquele negócio de escala tão desejável por qualquer startup, qualquer empreendedor hoje moderno nessa história, certo? Certo, e que é uma coisa que a gente já conversou muito sobre isso, né, Caio? Que se fala pouco e se pratica pouco, que é o olhar na melhoria no processo, na disciplina na execução do processo, que isso é que permite, por exemplo, escalar ideias, né? Quando você tem ali um processo bem estruturado, acreditado, revisado, bem escrito, né? Isso ajuda demais. E o desejo desse pessoal é ter sempre os modelos prontos, né? Não, quero pronto, quero mastigado, me dá 1, 2, 3 que eu tenho que seguir, acabou, modelo de sucesso, Ctrl-C, Ctrl-V, e a gente sabe que isso não funciona na prática nessa história. E pra você, amigo? Cara, eu destaco 2 muito bacanas aqui que eu vi, um que é o Creativity versus Timing, e é o papo do timing sobre criatividade. Eu acho que isso dentro de uma linha de processo mostra a importância da criatividade, mas a importância de estar conectado com o momento do mercado, né? Isso torna-se um processo dentro das empresas. E o After the Hype, que foi aí entre os, né, o brasileiro que participou foi o Daniel Knopholz, também conhecido como Daniel K, lá no grupo Boticário, pelo dado do sobrenome complicado que ele tem, mas o Daniel, grande Daniel, PP lá do Boticário, exatamente falando, depois do hype da inteligência artificial, depois desse momento que a gente está passando, o que vai ficar? Quais são os processos? Então, como as pessoas vão produzir mais a partir de IA? E isso foi um dos destaques que eu trago em termos de processo. A gente vai conectar isso com tecnologia de alguma maneira, mas é que é muito mais as pessoas usando tecnologia, não é as pessoas ou a tecnologia, né, cara? Então, acho que isso ele ajudou bem a moldar isso até para a galera do LinkedIn. Yannis, vamos colocar aqui depois no link o artigo do Daniel, explicando o painel dele na essência, que é muito bacana de ler, explicando um pouquinho como foi esse processo. Mas foi, para mim, acho que os 2 grandes destaques aqui, né, na minha opinião, quando a gente fala de processos nessa história toda, tá? Beleza. E aí é sempre bom a gente lembrar, né, que dentro desse mega evento que foi o Web Summit, quando a gente fala em conteúdo, divisão de gente, processo, sistemas, lembrar que a gente teve ali 2 pavilhões, cada pavilhão tinha 2 palcos, cada um desses 2 palcos eram temáticos, ou seja, cada dia esses 2 palcos de cada pavilhão, eles mudavam a temática. Por exemplo, o último dia foi criatividade, o palco que eu tava foi ligado mais a negócio, estratégia e varejo, que é o Panda Conf. Também, de dinheiro também tinha o Panda, que é o seu de marketing, né? Isso. Tinha o de Startup University, aí tinha o Center Stage, que é o palco principal, que onde estavam ali, vamos dizer que os conteúdos mais relevantes, né? Ou pessoas... Os headliners, vamos dizer assim, os grandes headliners dessa história, e havia uns palcos paralelos e tal, mas os headliners, E que não teve coisa ruim às vezes no Center Stage, coisa muito boa no palco lateral, como um bom show de rock, que tem o palco principal e os palcos paralelos, né? E claro, assim, então, né, não é que seja ruim ou bom, né, Caio? É uma questão do que você tá precisando ouvir naquele momento, né? Momento de vida também, o que é que te anima. Demanda, né? Capacidade o painel com alguém vindo de fora muito esperado, obviamente ele vai precisa de mais assentos do que num palco pequeno. Faz sentido. Por exemplo, né? A IO foi espetacular no Center Stage, já a CEO do OnlyFans já não foi, né, tão legal, foi, né? Interessante. Que a gente tinha expectativa. Pelo menos do meu ponto de vista, do teu também, né? Que a gente já conversou sobre isso. Vamos guardar aqui, então, pro final a gente tinha combinado, eu vou combinar uma coisa em cima da hora contigo aqui. Depois que a gente passar nosso best-of,
Vamos passar o nosso worst off dessa conversa aqui. Os piores pontos aqui, que eu acho que esse é um deles com certeza, cara. Mas eu queria passar alguns pontos de atenção, né? E lembrando, né, cara, que além disso, desses 4 palcos, 2 em cada pavilhão e do center stage, do palco principal, ainda tinha palcos dentro dos estandes. Por exemplo, a Sim, Rosário com Silvio Meira estavam dentro do BV, né? Então, BV, aí Carrefour, Vibra. Banco do... Isso, todo mundo com seus estandes lá. Bom, aí nós vamos pro assunto S. Tecnologia, né? Sistemas dessa história. Não dá pra falar, não sei, eu acho que 90% dos temas, 80% dos temas que a gente viu, se não tava escrito no título, em algum momento alguém perguntou alguma coisa sobre inteligência artificial. Incrível, né, cara? Cara, inteligência artificial, assim, foi interessante porque a gente viu de uma maneira na NRF lá em janeiro, que é tipo assim, olha, isso aqui vai acontecer. E aí quando a gente chega... Isso é inteligência artificial. É assim, era Exato. Isso é inteligência... Ponto. Isso era na NRF, né? E falar que é uma tendência. Quando a gente chega 5 meses depois, a grande surpresa que foi o ChatGPT muda tudo, né, em pouco tempo, e aí o evento se transformou em como aplicar a inteligência artificial e um monte de exemplos de como aplicar em vários ChatGPT, porque a grande maioria dos temas, ele estava muito mais conectado ao ChatGPT do que a outras tecnologias de IA que a gente escuta o tempo todo aí, no TikTok da vida, no YouTube da vida, alguém apresentando novas IAs que vão substituir o ChatGPT. No geral, na grande maioria, era o ChatGPT, até pelo acesso que se tem a ele hoje, né? Gratuito, rápido, qualquer um com um navegador lá no Google Chrome, por exemplo, no Safari, entra para assistir. Um papo bacana aqui que eu separei pra gente, pra sair um pouco do tema do IA, alguns temas que eu separei que eu acho que foram muito legais aqui. Teve um painelzinho da Fiorella Matthews, cara, participando sobre o papel do influencer, e é legal você escutar isso sobre a ótica de um influencer, qual é o papel dele em relação com a comunidade de fãs que ele tem. Poderia estar ingente essa história, mas como é diretamente ligado a plataformas de mídias sociais, eu trouxe esse tema pra tecnologia. Você concorda que tá alocado em esse sistema ou deveria estar em G, cara? Não, eu acho que tecnologia sim, porque tem até um termo, né, que você trouxe pra gente, que é o Augmented Individuals, né? O indivíduo, ele é aumentado, ou seja, expandido sua capacidade, e nesse caso aí, o que acontece com a influência é que ela só é impactante, ela só é relevante porque você tem uma tecnologia que te faz alcançar muita gente. Então, acho que você faz muito bem em colocar ali na prateleira de tecnologia. Aliás, emendando exatamente esse termo que você fez, não tenho, pra mim, foi uma das melhores apresentações, não foi a melhor o speech, tá? A apresentação do palco não foi boa, mas o conteúdo foi fantástico, tanto que eu fiz até questão de mandar uns recados para a pessoa no LinkedIn, Casey Kozyrkov, tem que até ler o nome, né, a chefe cientista de dados lá do Google, né, que trouxe um pouco sobre essa questão da automação, que empregos vão ser derrubados e tal, mas o grande termo que ela usa, quando a gente fala de acessibilidade, é isso, que as pessoas serão hoje, já estão sendo, eu posso me colocar nesse papel, viu, Fred, você me conhece, sabe que assim, eu não tenho como dar um passo para trás sobre inteligência artificial, dado o nível que eu uso hoje para criar ou para fazer tudo que a gente tem que fazer na vida, né? Cara, pra mim, eu vejo a inteligência artificial como assim, cara, quem escrevia usando lápis e passa a usar uma lapiseira, muda a vida. Não precisa apontar, não precisa... Você cria maior produtividade, não precisa apontar o lápis todo dia. É igual. A gente tá usando uma ferramenta que melhora a nossa produtividade. O que pra mim não é IA. IA não é guru. IA não vai resolver, não vai trazer a resposta. Ele é um meio. Tem que ser um assistente. É isso que eles estão colocando. Por isso que quando a gente fala de ser um assistente pra você, assim como a gente usava os assistentes pessoais aí da Amazon, da Google, né, da Siri e tal, são assistentes. E o ChatGPT e outras plataformas são assistentes de texto, de imagem, que vão ajudar a gente a produzir. Agora, se você, como você colocou, não sabe perguntar, se a gente não sabe colocar a pergunta correta, a gente não consegue ter a menor resposta. E muito se fala hoje dos novos profissionais de prompt, né? Os designers de prompt, aqueles caras que vão saber detalhar na minúcia o que precisa para que seja criado dentro do briefing, dentro do desejo dessa história, né? Eu coloquei aqui 2 pontos que eu acho que foram destaques e houve vários espaços para dialogar sobre esses temas. Cybersecurity, cibersegurança. Então a gente teve aí vários painéis, inclusive falando de o fim das senhas. A gente teve o CEO do OnePassword falando
falando lá sobre a sua empresa os dados da sua empresa estão realmente seguras. 80% dos problemas de quebra de segurança, né, de quebra de código e tal, é por conta de senha, né, cara? 80%, ele falou dos hacks. Sim. Hoje, é por uma questão de quebra de senha. E outro ponto, a questão do futuro do pagamento, né? Então, também houve vários espaços dialogando sobre isso, a questão do futuro, como é que vai ser, os métodos de pagamento, a gente teve o pessoal da eBanks lá falando. Então, esses dois temas aí, para mim, também, assim, tiveram vários espaços dedicados a dialogar sobre eles. E aí, só pra botar uma cerejinha no bolo, cara, que eu acho que pra mim também foi um dos... Aí sim, por conteúdo, por apresentação e por tudo mais, a apresentação do cara da Notco, né, cara? Notco pra mim foi um baita de um destaque, porque eu conhecia o Notco como um produto, mas não conhecia o que era Notco. E vale um ponto aí, né, que você trouxe, talvez tenha sido, não sei se você concorda, a forma mais inusitada que a gente viu de utilização de IA, né, cara? Total. Que foge do chat GPT, que foge do que a gente tá vendo aí e que tá massificado como solução até agora, né? Perfeito. Pra quem não conhece Notco, eles pegam um produto, a questão deles é produzir produtos veganos, mas pegam um produto de origem animal como leite, né, como a maionese que tem a questão, eles desenvolvem a molécula daquele produto animal e a partir da análise daquela molécula através da inteligência artificial que usa um cadastro de mais de 300 mil plantas, cara, eles estão buscando não só textura e sabor, mas também como eles produzem de uma forma mais consciente, usando menos água e menos CO2 na atmosfera, menos impacto de CO2. E isso eles criam um produto genuíno. E ele coloca, inclusive no IA, que já estão avançando, né, dentro de uma questão ética, daqui a pouco pode falar, olha, eu quero alguma coisa que relembre infância, eu quero uma coisa que desperte felicidade, né, não precisa nem ser sabor de carne ou sabor de alguma outra de frango e tal, mas é uma questão exatamente de entender com inteligência artificial como desencadeia, inclusive, emoções através do alimento. Olha que coisa legal. Não, bacana demais, cara. E assim, pra você ver, né, como teve... O grande negócio ali do Web Summit é você ficar doido de não sofrer de FOMO, de Fear of Missing Out, ou seja, eu quero assistir tudo porque tem um monte de coisa interessante, e aí você definir muito bem o que você quer, e saber que não vai dar para ver tudo, né? Então, fazer essas escolhas, e esse era um evento porque, assim, a coisa bacana, você ia no palco principal, tinha gente. Você ia para os dois pavilhões, gente. Dentro dos palcos dos pavilhões, gente. Lotado. Você ia lá para os estandes, gente. Ou seja, todos os lugares tinham pessoas. Não tinha aquele negócio de, esse lugar que flopou, não tem ninguém. Né? E isso foi bem interessante, né, cara? Cara, é humanamente impossível se cobrir tudo. Assim, eu queria dar um destaque especial e não pude analisar de maneira correta, mas o número de startups e a forma como elas se apresentaram lá foi muito bacana. Tá, eu acho que é um ponto a destacar importante, tá? Lá as pessoas têm um concurso que chamava Pitch, né, que é um concurso que o Web Summit faz. Teve lá a startup vencedora, exatamente. Acho que vale a pena estudar um pouco as propostas. Tinha muita coisa muito fora da caixa, e eu acho que o papo de fora da caixa não é negativo, ele é interessante para a gente saber de fato quais são os diálogos futuros, onde estão as propostas de verdade de uma startup, que é um modelo de negócio ainda não testado. Esse é o propósito de uma startup real, não é fazer brigadeiro no outro sentido, né, cara? Não quer dizer de nada disso. Fechando o nosso GPS, trouxemos aqui os principais pontos. Fred Alecrim, algum ponto que você colocaria que talvez não tenha sido muito bacana ou que faça parte do ranking do nosso Worst Of aí no Web Summit de 2023? Cara, assim, você sabe, né, cara, o quanto eu admiro quem faz, quem realiza, né, cara? Mesma coisa. E, assim, eu sei o trabalho que dá e o desafio que é fazer um evento desse em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, eu acho que é mais desafiante ainda, principalmente para quem não é daqui, né? Então, a turma do Web Summit, para mim, tá assim, 10 com louvor para o primeiro evento. Tem coisas a serem melhoradas. Para quem não sabe, os caras são da Irlanda, né? Os caras não são de Portugal. Eles não estão tão conectados com o Brasil como se pensa, né? Isso, e aí o que acontece? Para mim, são ajustes pequenos que têm que ser feitos pro próximo, mas do meu ponto, nada muito gritante em relação à organização. Muito mais assim, uma palestra ou outra, como por exemplo, aí talvez a minha expectativa tenha sido muito alta, né, em relação à palestra da OnlyFans. Sim. E talvez a pessoa veio muito com um script muito montado com assessoria de imprensa, né, tal, com cuidados para o que vai falar, então tem todo esse
esse lance da repercussão da fala, então ela ficou ali muito numa área de zona de conforto e foi muito evasiva em algumas perguntas, né? Foram muito bem feitas pela mediadora que era da revista Fortune. Eu vou contigo, cara. Eu acho que, assim, em termos de conteúdo, 1 ou 2 conteúdos de fato não foram tão agradáveis. Talvez pelo volume, talvez poderia ter menos volume de conteúdo com um pouco mais de carga de tempo, e essa foi uma reclamação geral, né? Talvez, 30 minutos não ia matar ninguém, né? Para alguns painéis como o seu, por exemplo, tinham 4 pessoas no palco. 20 minutos é pouco, talvez 30 minutos ajudaria muito mais a ter um diálogo um pouco mais extenso nessa história. Embora eu acho que a gente vive no mundo de TED hoje, né, cara, que é um outro grande evento que dificilmente passa de 10 minutos uma apresentação de TED, né? Tem até muito menos que isso, algumas de 5, 6 minutos. Eu até acho que com a utilização daquele palco, aquele espaço de Q&A, né, que tinha lá um espaço só para o Q&A, eu acho que você tem um painel de 20 a 30, o meu painel foi 25 minutos, a gente tem aí, e tinha painéis de até no máximo 30, mas a média era 20. Se você tem ali 20 minutos, que eu acho que é o ideal para você dar uma provocada no tema, porque um evento como esse, para você mergulhar profundamente, aí você vai precisar de 1h30, 2 horas, e é bem complicado. Então, se a gente, por exemplo, tem lá o painel de 20 minutos, e logo depois o cara tá no Q&A só para tirar dúvidas, né, do que me interessa sobre aquele ponto, eu achei muito legal, eles fizeram isso em alguns momentos, sabe? Show. Acho que tem que falar, e aí os 2 pontos importantes, eu acredito que assim, a organização, óbvio, teve pequenas falhas, né, talvez não dimensionaram direito as áreas de alimentação, a logística de saída não foi muito bem organizada com as empresas de táxi, de circulação, com a própria prefeitura, isso deu algum alvoroço na saída, mas eu acho que um ponto que talvez pudesse ter sido melhor trabalhado, embora o palco dito em inglês, ter uma alternativa plausível, rápida e eficiente para o idioma, para o pessoal no Brasil, né? Porque muita gente tentou pegar o áudio do palco lá em inglês, e até o fato de ser brasileiros tentando se expressar em inglês algumas vezes, o inglês não saía muito correto, ficava ruim de entender, então muita gente reclamou dessa dinâmica por ter absorvido menos conteúdo do que poderia. Mas acho que não é um grande problema, tá tudo online hoje, quase tudo tá online, principalmente o palco principal tá solto no YouTube, gratuito para todo mundo. Cara, tá com dúvida, escuta qualquer um dos nossos episódios aqui, e tem outros materiais aí de CBN, também outras rádios que colocaram materiais sobre, né? Aliás, Fred Alecrim, para que serve este quadradinho que está neste canto da tela aqui? Para quem está nos assistindo, ou no Spotify ou no YouTube, para que serve esse quadradinho que está no canto da tela? Serve para você acionar aí através da sua câmera do seu smartphone e cair diretamente no nosso grupo de WhatsApp, onde você não precisa ir até o Varejo Cast, o Varejo Cast vai até você. Então todos os conteúdos e novidades sobre o Varejo Cast, sobre os conceitos e conteúdos que a gente vem trabalhando, eu e o Caio, a gente coloca ali, sem nenhum excesso de muito conteúdo, sem bom dias, boa tardes e boa noite, indo direto ao assunto, ou seja, entregando um conteúdo de qualidade e relevância para você, sem te distrair no seu dia a dia. Muito bom, muito bom, muito bom. Decorou o texto bonitinho, hein, Dr. Fred? Se você não estiver vendo, mas estiver nos ouvindo, você pode também pegar o link deste grupo diretamente no descritivo do episódio, porque o nosso grande mestre da edição e da produção, Yannis Maciel, vai colocar e deixar lá para que você possa clicar e participar do grupo. Solta o link aí, Nave Mãe, muito bem. E a gente está encerrando esse papo de Web Summit ou ainda tem mais ainda, Fred? Não, ainda tem mais. Teremos mais um episódio que sairá na quinta-feira, então ao invés de termos o Varejo Cast News, nós vamos ter a última edição de cobertura do Web Summit, só que aí você não vai me ouvir, não vai ouvir o Caio, e sim as pessoas muito bacanas que eu e o Caio encontramos por lá no Rio Centro durante os 4 dias de Web Summit, e a gente foi encontrando os amigos, os parceiros e perguntando qual o seu maior aprendizado neste Web Summit. E aí eles mandaram, nós temos quantas
pessoas responderam, Caio? Temos mais de 30 profissionais com a gente, Fred, tá fantástico, grandes amigos. Não vamos dar spoilers. Assim, para quem acompanha a gente na NRF, viu o trabalho que a gente fez, é um trabalho tão louvável quanto, e eu agradeço imensamente a todos aqueles que participaram, enviaram os áudios pra gente aqui para poder participar. A gente foi lá, vamos lá, o que você acha e tudo mais, fizemos pequenas entrevistas, o pessoal respondeu pra gente. Você vai conferir isso na quinta-feira aqui no ar, não perde não, que tá muito legal. E o que é bacana disso, ao invés de apenas 2 perspectivas sobre o evento, a minha do Caio, você vai ganhar mais 30 perspectivas, né? Então, a partir daí, melhor ainda para você construir, para você que não foi no evento, construir a sua própria perspectiva sobre o futuro. Ó, tem palestrante, tem gente de startup, tem gente de varejo, tem gente de tudo quanto é canto do Brasil. Não perde, tá fantástico. E assim a gente encerra esse episódio, então, sobre o Web Summit, doutor. Yes! Muito Encerramos, bem, então, Caio Camargo. Se conecta com a gente. E tem um outro jeito. Quer saber mais coisas sobre o Web Summit? Vai lá no Spotify, você escrever Web Summit Rio 2023. Você vai achar uma playlist que tem todos os episódios do VarejoCast sobre o Web Summit. Então, assim, não tem como você não estar informado sobre o que aconteceu lá. Tem episódios soltos no VarejoCast, você tem os nossos vídeos aqui, vai ter mais episódio pra frente ainda você tem uma playlist completinha pra você compartilhar com as pessoas, curtir lá, certo? Por hoje é só, a gente encerra aqui e até o próximo VarejoCast, pessoal. Valeu! Você assistiu VarejoCast.